Pessoal, é o seguinte, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa situação do Bolsonaro aqui. Vamos falar também, né, sobre a situação da qual internautas pedem a prisão do Bolsonaro, tá? Isso, de certo modo, consequentemente, pode ganhar um pouco de força, justamente porque as pessoas estão sendo... É assim, como é que eu posso mencionar para você? Eu preciso falar isso aqui com todos os detalhes, mas antes disso, né, falar o porquê que o Bolsonaro, de certo modo, pode se prejudicar com isso, não só sobre a questão do Pix, mas sobre os novos escândalos, como eu já venho falando aqui, né? Eu vou falar para você o que pode acarretar, se realmente isso vai acontecer, sobre a prisão do Bolsonaro e o quanto antes isso pode acontecer. Bem, é o seguinte, eu sou Cláudio Pereira, esse é um canal voltado, um canal de direito e política, tá? E é muito bom a sua participação. Aqui a gente fala sobre as vidas dos políticos de modo geral, falamos do Lula, falamos das barbaridades que o Bolsonaro fez no Brasil e ainda faz, e a gente faz aqui uma análise, né, para você ter mais ou menos aí uma noção. A gente vai falar sobre essa situação do Bolsonaro e, de certo modo, né, vamos falar também aqui sobre a situação da multa que teve também, a casa caindo. Todo dia que o Bolsonaro abre o jornal, os bolsonaristas abrem o jornal, eles encontram uma notícia horrorosa, uma notícia péssima para eles, até porque a casa vai caindo cada dia que passa. Como eu já havia mencionado aqui, a imagem do Bolsonaro, ela vai consequentemente se especificamente, como é que eu posso mencionar para você, sendo destruído, desconsiderado, tá? O Bolsonaro tinha uma imagem muito forte, mas em virtude das suas próprias atitudes, a imagem dele foi sendo desconstruída. Então, você já tem mais ou menos aí uma noção, né, do que a gente vai falar hoje, tá? E por que a imagem do Bolsonaro ela está sendo desconstruída e ela está sendo indo por água abaixo? Porque o Bolsonaro, como eu já vinha falado em outras lives aqui para vocês, o brasileiro ele pode até saber que foi feito de tolo. No entanto, ele vai ficar extremamente nervoso e na próxima não vai votar. É o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, a justiça está mostrando para o Brasil o quanto o Bolsonaro fez o povo de tolo. E olha quantas pessoas foram prejudicadas por conta disso. Então, a casa vai cair, tá? Então, você tem aqui mais ou menos a noção. Matéria do Brasil 247. Internautas cobram a prisão de Bolsonaro após a omissão dele com documentos do GSI e da ABIN, né, sobre a PAN, né? No Twitter, Bolsonaro genocida, né, chegou ao trending topic, ou seja, tópico em tendência. O lugar de Bolsonaro é na cadeia, escreveu internautas. E por que as pessoas falaram isso? Porque elas se equivocaram? Porque elas erraram? Não. Elas falaram isso com a razão, com o motivo. E qual foi o motivo? O motivo foi que o Bolsonaro foi extremamente irresponsável. Essa que é a realidade, não existe uma outra realidade, tá? O Bolsonaro foi responsável, gente. Mais de 1 milhão de pessoas provavelmente partiram dessa para melhor por conta do Bolsonaro, na qual ele tinha a responsabilidade de cuidar, né? O funcionário público, de modo geral, ele tem um dever de fazer. Ele não pode simplesmente falar assim, não, tá tudo certo, eu vou... Não, ele tinha obrigação como presidente, gostando ou não. Agora, o que me espanta em tudo isso é que ainda tem pessoas que votaram nesse cidadão. É realmente lamentável. Por isso, né, uma parte do povo já é esclarecido, sabendo que foram usados como massa de manobra, agora estão chateados com o Bolsonaro. E ó, ele que de certo modo que tenha mais respeito pelo povo, né, porque a galera, pelo que eu vi, vai perder o respeito pelo Bolsonaro. Internautas cobram a prisão de Jair Messias Bolsonaro após, né, a informação de que agentes de inteligência do governo dele produziam mais de 1.000 relatórios sobre aquele problema grave de saúde que o Brasil e o mundo enfrentou, né? E projetando um aumento nos números de casos e, infelizmente, né, as pessoas partindo dessa para melhor aqui no Brasil. Enquanto, então, mandatário, se é que a gente pode dizer, ignorava as medidas de combate, tá? E ainda criticava a vacinação. Os documentos produzidos durante o período entre março de 2020 e julho de 2021 têm uma assinatura da Agência Brasileira da Inteligência, tá? E do ABIN, né? General Helena, aquela companhia limitada. Pessoas também do mesmo nível do Bolsonaro. E, na minha visão aqui, sem medo de falar, tem que ser responsabilizada tanto quanto. O cara não pode ganhar um dinheiro absurdo desse aí do Brasil, 40 mil reais por mês do Brasil, que é o caso do General Heleno, e gerar esse tipo de desserviço para o Brasil. Já passou da hora da população, né, ver que isso é uma coisa errada. Com todo respeito ao General Heleno, ele deveria estar
envolvida em outra situação. Não existe mais espaço para ficar fazendo balbúrdia, baderna aqui no país. Essa aqui é a realidade, né? Imagina um país como o Brasil, praticamente um continente, onde tem um mandatário, onde tem um cara lá que é da segurança, fica fazendo baderna. Nem condições. O que você acha que iria dar? Uma coisa boa? Não iria. O cara faz isso numa empresa multinacional? Ó, vou fazer aqui uma pergunta. O cara, você já viu um cara de uma multinacional indo dar entrevistas igual o Bolsonaro dava entrevistas e fazer aquelas loucuras lá nas entrevistas? Você já viu isso? Se o cara não faz isso numa multinacional, da qual ali tem patrimônio financeiro, por que o cara vai fazer isso como presidente do Brasil? Essa é a pergunta. Então eu queria que você me respondesse. Se o cara não faz isso no ANE, não vou nem dar o nome aqui das empresas grandes, você conhece, ele não faz isso, por que o Bolsonaro fazia isso como um mandatário, tá? Por que ele tratou o povo brasileiro de qualquer jeito, como se fosse qualquer coisa? Então, é isso que eu te pergunto. O Bolsonaro fala, porque tem que pegar, vender tudo, Bolsonaro, Moro, irresponsáveis. Gente que não tem um pingo de consideração pelo Brasil. Aí os caras falavam isso aí, porque tem que vender, tá, tudo bem. No particular, você faria isso? Essa é a pergunta que fica. Você não faria. Você não faria, xará. Você não faria, porque lá era 2-1 e você seria punido. Ou 1-2, né? Você seria punido. Aí no público, com o povo brasileiro, ele simplesmente tratou, né, como se fosse qualquer coisa. Esse aqui é o verdadeiro Bolsonaro. Ele mostrou a face, tá? Esse é o verdadeiro Bolsonaro. E olha mais aqui, ó. O povo pediu a prisão dele, né? Foi um assunto muito comentado lá no Twitter. E o Bolsonaro deve estar tirando uma péssima notícia. Dizem que ele é viciado né? Nessa rede social aqui. Gosta muito. Imagina ele vendo lá o nome dele. Geno, prisão. Geno, você é Geno. Imagina o sofrimento dele. Você acha que eu tô sofrendo com isso? Mas vamos lá. Ó, a situação aqui do Bolsonaro, tá? Lá no Twitter, né? Bolsonaro Geno chegou ao trending top, um dos assuntos mais comentados da rede social. Uma pessoa escreveu: revelados os mais crimes que o Bolsonaro Geno cometeu, né? Durante o problema aí de saúde e crise mundial contra as vidas dos brasileiros. O ex-presidente Bolsonaro escolheu ignorar mais de 1.000 relatórios da ABIN e do GSI que alertavam sobre o número de casos, né? O lugar de Bolsonaro é na cadeia. Outro internauta postou, né? Desgoverno, Bolsonaro escondeu mais de 1.000 relatórios. Então tá aqui, gente. Tá aqui o Lázaro e tal. Então, assim, é realmente uma vergonha. E eu tô aqui para poder falar para você, né? Pelo menos ao bolsonarismo de modo geral, e dizer, cara, é vergonhoso. Sim, com todo respeito. Talvez, isso aqui é uma frase muito dura ao bolsonarista, mas eu tenho que falar aqui para você e falar olhando na sua face aqui. Aqui, deixa eu ver, ponto, aqui. Antes da eleição de 2018, você ainda poderia dizer, ele é um cara novo, ele precisa de uma oportunidade, que a gente já sabia que ele não era mais novo e que ele não precisava de uma oportunidade, pois ele já estava lá há mais de 7 mandatos. Era uma desculpa que mais cedo ou mais tarde ela ia ser desmascarada, mas ainda, né, se é que assim podemos dizer, como diz o caso do outro, mais ou menos. Agora, você vem defender um homem que passou durante 3 anos e meio achacoalhando o Brasil, constrangendo o povo brasileiro e humilhando. Você ainda vem dizer que ainda assim ainda vota no Geno? É realmente constrangedor. E eu me preocupo não especificamente com o Bolsonaro. Eu me preocupo com a pessoa que, diante de tudo isso, dessas barbaridades que esse homem fez durante 3 anos e meio, a pessoa ainda dizer que ainda assim ainda vota nesse cara. Aí realmente é uma situação da qual me preocupa. Então, é realmente lamentável. E assim, Bolsonaro tem que ser punido de maneira draconiana para que outras pessoas não façam. Porque se o pobre, né, que comete qualquer erro, deslize, que seja considerado um erro material no valor de menos de R$10, ele vai pra jaula. E por que o Bolsonaro não pode, se assim a justiça entender que ele é o culpado? Então, é realmente lamentável
toda essa situação e ele tem que ser punido. E não é à toa. O Bolsonaro, né? Eu não vou falar aqui mais coisas não, porque o tempo vai dizer para pessoas ruins como o Bolsonaro, tá? O tempo vai dizer mais sobre isso. Não tem como aqui eu ficar falando mais. O tempo vai simplesmente dizer. Beleza? Então, é isso. Quem falou, Cláudio Pereira. Agradeço a você aí pela força, pelo moral, pelo fato de você estar aqui nos ajudando, dando a força, dando essa moral pra gente. E é isso, tá? A gente se fala aí sempre às 19 horas e 30 minutos, às 18 horas e 19 horas e 30 minutos, beleza? Aqui quem falou, Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E a gente se fala na próxima oportunidade. Valeu, obrigado.